Olá, pessoal! E aí? O que vocês acharam desse nosso passeio à Grécia, né? Meio complicado, né? O nosso tocador de flauta, o nosso grego aí ficou meio perdido, né? Mas deixa, ele se encontra na música dele, né? Aliás, né, a música veio da Grécia, né? Também, não que os homens pré-históricos não desenvolvessem essa técnica da música, né? Mas era a arte das musas, né? Galera, nós vamos falar hoje do teatro grego. Como é que tá nossas aulas de teatro, pessoal? Tá interessante, não é? Nós vimos Chaplin, vimos William Shakespeare, recebi vídeo do Chaplin, principalmente, Mirella, você tá assim, tô apaixonada pela sua técnica de teatro, se descobrindo no teatro. É tão bom a gente se descobrir, né? É tão bom a gente saber, assim, que a gente tem talentos ali dentro da gente que a gente não sabe, pum, de repente pipoca, né? E a gente tem que saber conviver com isso, levar de boa. Eu descobri a arte do talento, do teatro, desculpa, desde os meus 4 aninhos, e eu nunca mais, né, deixei de gostar dessa arte maravilhosa, né? Que tem tudo. Ela tem tudo dentro de um espetáculo só. Ela tem música, ela tem dança, ela tem artes plásticas, ela tem tudo. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma viagem, como vocês viram, né, para a Grécia. Conhecer um pouquinho de como foi o teatro grego. Nós vimos como foi o teatro de William Shakespeare. Eu sei que está um pouco fora de ordem, né, cronológica, mas o nosso objetivo não é esse, seguir uma cronologia, mas a gente vai ver, depois numa próxima aula, ver os gêneros teatrais. Professor, eu vou ter que fazer alguma atividade? Lembra que nós combinamos? Essa hora é hora de dar uma desacelerada, tá? Para que vocês possam enviar os trabalhos que eu pedi nas aulas anteriores, que muitos não enviaram. Copia, lógico, gente. Cada aula que eu passo, lembra aquele sistema que a professora já ensinou desde o ano passado que eu trabalho com vocês? Vamos fazendo as anotações no caderno por tópicos, né? Quais são as coisas mais importantes? Vocês têm a possibilidade de voltar à aula e assistir quantas vezes vocês quiserem, porque ela está disponível no YouTube. Eu tô mandando o link para vocês no grupo de eletivas. Então não tem o porquê não assistir e não anotar, tá? Matéria dada, matéria estudada, certo? Eu não vou pedir para vocês confeccionarem, gravarem, nada disso. Mas a anotação da aula é importante, tá? A nossa aula de eletivas está acontecendo. Alguns alunos eu pedi para que mandassem particular para mim, se estavam gostando da aula, queriam que continuasse. Gente, apenas 8 alunos responderam. Tá? Eu não sei se são só 8 alunos que estão assistindo as minhas aulas, tô sendo sincera, ou se vocês ficaram meio assim, não souberam responder, mas eu preciso saber,
né? Eu preciso desse feedback de vocês, entender se vocês estão gostando, se vocês querem continuar essa letiva, senão a escola tem que fazer outra letiva. Então, gente, eu tenho que fazer outro projeto. Então, eu preciso desse feedback de vocês. É importante a participação de vocês. E eu tenho certeza que vocês entram no WhatsApp ou algum momento, alguns às vezes não dá pra ver naquele momento, mas depois vê a mensagem. Então, galera, por favor, me falem o que vocês estão achando, se é o que vocês querem continuar fazendo, tá bom? Então, hoje nós vamos ver como aconteceu o teatro na Grécia. E o teatro foi dividido em tragédia e comédia. A matéria aqui ela é extensa, portanto, eu vou dividir ela em 2 aulas. Hoje nós vamos falar de tragédia, tá? E na próxima aula a gente vai falar de comédia, tá bom? Então hoje, na introdução aí, vocês tiveram uma comédia, tá? Mas a aula hoje é sobre tragédia grega, beleza? Então vamos lá. Aspectos significativos da cultura grega, um dos aspectos mais significativos foi o teatro, pessoal, a representação teatral, tá bom? Os gregos desenvolveram essa forma de representação e eles tinham um objetivo, fazer adoração aos deuses, tá? Principalmente o deus Dionísio, tá? Pra começar, né, lógico, isso aqui não é uma fotografia da Grécia mesmo, porque não tinha... Não, gente, desculpa, não é uma fotografia da época da Grécia, tá? Do teatro grego, é uma fotografia de agora, tá bom? Então vocês veem a estrutura de um teatro grego, tá? O teatro grego geralmente construído nas encostas das montanhas. Por quê? Porque era mais fácil retirar a terra do que fazer a construção, certo? Então eles escavavam, faziam as arquibancadas, escavando, já faziam direto na montanha, porque ficava mais fácil, né, galerinha? Então vamos lá. Teatro grego, origem. O teatro surgiu na evolução das artes e das cerimônias gregas em homenagem a esse deus aqui, ó. Esse deus é chamado Deus Dionísio. É o deus do vinho, da uva, das celebrações. Para quem já ouviu falar, o deus Baco, tá? Então, eram feitas nessas festas umas procissões, chamadas procissões dionisíacas, em que eles iam cantando, recitando em coro, né, poesias, que são as chamadas ditirambos, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, eles faziam em homenagem a esse deus, para celebrar a colheita da uva, para ter festas, né? Pode ser de tudo nessa festa, viu, gente? Bebiam, aprontavam, era uma vida, né? Vamos lá. Olha que bonitinho, gente, eu adoro essa imagem aqui. Vem cá, porque dizem que os gregos, né, quando você usa esse termo assim, ó, aquele ali é um deus grego, uma deusa grega, é a perfeição, porque o grego, ele adora perfeito, corpos definidos. Mas olha só, gente, como é que o grego, ele tinha corpo definido, tudo barriga, tanquinho, assim, ó, sendo que ele comia deitado? Quem já assistiu os filmes gregos sabe disso, aqueles fartos banquetes, e era tudo deitado. Quando não tinha alguém colocando uma uva na boca, ou então uma coxa de peru, uma coxa desse tamanho, assim, um pedação de carne. Então, gente, é meio complicado a gente achar, né, que... Eu adoro essa imagem, tá? Que a beleza grega são aqueles corpos esculturais. Tá bom? Voltando agora, gente. Vamos lá. Portanto, as peças de teatro, né, elas eram todas em homenagem a deuses, tá? Que eram os deuses muito importantes. Pessoal, uma coisa que muito machista da época, a mulher não trabalhava no teatro. Olha que coisa. Até na época de Shakespeare, né? Então a mulher, ela não podia trabalhar no teatro. Então por isso, pessoal, os gregos utilizavam o artifício da máscara, tá? A gente vai ver já já. Olha aqui então, pessoal, né, as encenações. Os teatros eram arenas, né? Ele lembra muito os estádios de futebol, né? Vamos lá, gênero teatral, tragédia. Então vamos lá. Do grego tragódia, tragos, bode, oide, canto, tá? É uma manifestação do deus Dionísio que se transformava em bode para fugir da perseguição da deusa Hera. Em alguns rituais se sacrificavam os bodes, né, esses animais, em homenagem a esse deus, tadinho do bode, né? As tragédias eram histórias dramáticas e mostravam homens que não aceitavam a vontade divina e acabavam em maus bocados.
que seria uma tragédia? Quando você sabe que não vai dar certo. Todo mundo te avisa que não vai dar certo, né? Dos mandamentos de Deus aquilo não é certo. E você teima, o que acontece? Uma tragédia. Né? Eles querem nesse momento ensinar para o homem que se ele não segue as normas e Gente, quando a gente sabe que está errado, não vai dar certo no final. Então, a tragédia, ela não foge. Não é esses filmes assim que começa tudo errado e termina tudo certo. Não, se começou errado, vai terminar pior ainda, tá bom? Vamos lá. Ela é construída por 5 atos. Então, as tragédias gregas, elas tinham 5 atos, tá? Não tinha aquela cortininha que fechava, não. Mas eles constituíam de 5 partes as tragédias, tá? Os atores obrigatoriamente usavam máscaras e figurinos muito coloridos e ricos, contrastando com a vida cotidiana. Cabeleira postiça, túnica, manto, máscara. As mulheres eram partistas. Então, por que utilizava-se máscara? Às vezes, o homem precisava encenar uma mulher. Então, ele acabava usando as vestimentas, né, as vestes diferentes, geralmente túnica, tá? Elas tinham 2 tipos de túnica, uma que ia até o pé e outra que ia até o joelho, tá bom? E as máscaras ajudavam a trocar de personagem. Às vezes um ator fazia 5 personagens, 6 personagens. Então as máscaras ajudavam. Outra característica importante, pessoal, é que a máscara ela dá uma amplificação da voz. Então, como os teatros eram abertos, ele acabava amplificando a voz, tá? Então as máscaras elas serviam para isso também, tá bom? Então olha lá, pessoal, alguns tipos de máscaras. Percebam que a máscara ela tem um furinho, um orifício no olho e na boca, tá? No nariz para respirar, até a boca dava para respirar, mas elas são de materiais pesados, tá? Tinha máscara de pedra, tinha máscara de madeira, tinha máscara de couro de animais, tá? Principalmente do bode, tá bom? Teatro grego, diferentemente do drama, tragédia, herói, diferentemente do drama, na tragédia, o herói, ele sofre sem ter culpa. Acontece que o destino que ele traça para ele, que ele escolhe para ele, acaba, no final das contas, trazendo infortúnio, né? Coisas ruins para a vida dele, tá? Até hoje, não tem essas coisas, as escolhas que a gente faz na vida nos colocam em situações constrangedoras, ou às vezes acertamos ou erramos, né? Então, um exemplo disso, pessoal, é a peça Édipo Rei, tá? Que a gente vai falar dela já já, tá bom? Então, nessa trajetória de tragédia grega, nós temos 3 escritores, assim, fenomenais da tragédia. Nós temos o Ésquilo, que não é Esquilo, tem um acento, tá? Sófocles, que não é Sócrates, do Corinthians, não. Esse é Sófocles, tá? E tem o Eurípides, é o outro escritor de tragédia, tá bom? Cada um com o seu estilo de tragédia. Então aqui nós temos eles e temos na comédia o Aristófanes. Isso não quer dizer que eles também não fizeram, tá? Algum tipo de tragicomédia, tá? Não tem filmes que parecem que são tragédias, mas tem determinadas cenas que você dá risada? Não tem? Então, isso seria uma tragicomédia, ou talvez um humor negro, né? Certo? Vamos lá. Eu não vou falar do gênero comédia agora, só vou falar da tragédia, beleza? Primeiro, vamos falar do uso das máscaras. Por muitos séculos, né, o uso da máscara, ele utiliza o homem, principalmente em mímica, né? Mesmo não tendo a máscara grudada no seu rosto, mas você tem o pancake. Muitos atores utilizam, é como se fosse um disfarce. É aquele humor que não é de cara limpa. Ele cria um personagem, tá? Mas nesse momento aqui, pessoal, as máscaras na Grécia, elas eram importantes e que fossem grandes e com expressões bem visual, assim, que desse para enxergar. Por quê? Porque o teatro era distante, a arena era distante do público. Então tinha que ter uma expressão legal ali, né, na máscara. E as roupas, elas eram parecidas, né? E tinha que falar um pouco alto, mas não gritado, tá bom?
Aqui, pessoal, na tragédia, a gente tem os estilos de tragédia, tá? O estilo nobre, que desperta fatalidade, purgação, compaixão. O herói, que é um rei ou uma pessoa ilustre, fundamentava-se na mitologia. E tinha um júri composto por pessoas que depois elas davam a opinião delas sobre a tragédia. A gente não vai falar de comédia, tá bom? A tragicomédia, pessoal, é a mistura do trágico e cômico. Tinha farsa também, que era uma pequena peça teatral que ridicularizava. Geralmente as farsas, elas estão ligadas aos pecados capitais, aos 7 pecados, né? Por exemplo, é muito feio uma pessoa gulosa, uma pessoa que trai, que rouba, que mente, que omite, mas ele trata desse tema de uma maneira engraçada, é trágico, engraçado, ele utiliza uma farsa, uma situação, uma mentira, alguma coisa assim, para passar uma ideia, né, sobre o que é certo e o que é errado, tá? Tipo uma lição de moral, tá bom? Aqui o coro. Então vamos lá, ó. No teatro grego, pessoal, nós tínhamos o coro, tá? Como que eram, pessoal? Eram pessoas vestidas com máscaras, túnicas, e quando o personagem, alguém falava alguma coisa na frente, o coro recitava atrás, tá bom? Então eles faziam parte da missão de cantar ou repetir a poesia que estava sendo declamada, tá, por um personagem. Aí tinha, é lógico, né, em toda o espetáculo tem sempre aquelas pessoas no coro que se destacam e tem aqueles do coro que eram personagens secundários, tá? Vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. É que às vezes ele acaba, eu não sei o que acontece, que ele fica fora de ordem. Tem hora que ele tá na ordem, tem hora que ele não tá na ordem, tá? Eu não sei por que ele faz essa graça de vez em quando. Mas eu acho que é isso, é só isso mesmo. E eu faltando falar. Pessoal, outra coisa. Deixa eu voltar aqui, ó. Esta parte aqui, tá? Vamos lá. Como que era a sequência de uma tragédia? A gente não tá falando de uma comédia, tá falando de uma tragédia. A tragédia, ela tem por linha, assim, ela sempre vai ter um herói, ela sempre vai ter um destino para esse herói, vai ser traçado um destino. Ele vai tentar fugir desse destino, mas ele não consegue, tá? Seria a peripécia, né? O desenrolar da vida dele. E ele vai ter a descoberta que por mais que ele tenha tentado fugir desse destino, ele não foge desse destino. E aí ele entra em estado de catarse, tá? Então vamos entender esses movimentos. Então ele vai ter um herói, certo? Dentro desse herói, ele vai ter a vida dele, um destino. E aí, pessoal, ele tenta fugir desse destino, mas ele não consegue fugir desse destino. E o que ele precisa? Ele vê que ele prejudicou algumas pessoas num ato que ele fez. Então ele se pune, seria a punição, a catarse, tá? Então agora a gente vai voltar aqui na história de Édipo. Olha lá. Por exemplo, ele nasce com o destino de matar o pai, que é Laio, e se casar com a mãe. É um dos exemplos de história mitológica, escrito aí por Ésquilo, né? Édipo rei. Então, presta atenção nessa história. Laio era um rei, casado com Jocasta. Eles tiveram um filho, e naquela época eles levavam um filho até um oráculo. E esse oráculo falava, né, que seria... ele dava para ele o destino dele. E orando lá, no destino, o oráculo fala, este menino vai matar o pai e casar com a própria mãe. O pai fica desesperado. Como assim? Na volta, o que ele faz? Ele abandona o menino. Alguns dizem que ele joga de uma montanha, mas ele abandona
o menino fica todo machucado, ele é encontrado por um senhor que morava ali nas montanhas, tá? E aí esse senhor cuida desse menino, dá o nome dele de Édipo, tá? E o Édipo, numa das viagens dele, né, tentando desvendar os enigmas lá de uma esfinge, não me recordo direito, ele encontra o Laio e o exército dele, né, de soldados. E numa briga, numa discussão com o Laio, ele mata o rei. Aí ele foge do local, lógico, e aí ele vai atrás de descobrir esse enigma, tá? E quando ele descobre esse enigma, quer dizer, já não tinha rei, ele vai lá e descobre o enigma, automaticamente ele foi elevado como rei, porque ele descobriu o enigma. Eu não me lembro se era da esfinge, uma coisa assim, tá? Desculpa, é que é muita informação às vezes. Então ele se torna o rei. Se tornando o rei daquele lugar que é Tebas, ele casa com a rainha, ele desposa a rainha, que era viúva de Laio. E aí ele desposa a rainha, com ela ele tem um filho, ou dois, uma coisa assim. E ele é um rei muito justo, ele é um homem honrado, Édipo. Só que o reino dele começa a sofrer assim, muitas desordens, muitas pragas, a colheita não vai e tal. O que ele faz? Ele vai até o oráculo para saber do oráculo por quê. Se ele é um rei tão justo, o porquê que ele... Aí ele fala assim, e o oráculo fala para ele, olha, acontece isso porque enquanto não souberem quem é o assassino do rei de Tebas, porque ele mata Laio, mas ele não sabe que o Laio é o rei de Tebas. Pessoal, deu um pequeno probleminha ali na câmera, precisei dar uma pausa e retomar, tá bom? Então ele não sabe que aquele rei que ele matou é o Laio, rei de Tebas, tá? Então assim, o que ele faz? Ele retorna e o oráculo fala pra ele também, ó, você tem um destino muito triste, você foi fadada para matar o seu pai e casar com a sua mãe, também tem isso. Ele fala, não é possível. Ele fala, não, sim, você fez isso. E outra, esse local, era o rei, ele era, enquanto não acharem o assassino dele, não vai ter como o reino ir pra frente. Então ele volta, né, ele não acredita que ele possa ter passado por isso, matado o pai, casado com a mãe e tal, né, ele nem liga pra esse fato. O que ele pede para dois serviçais, lá, dois soldados dele, quer dizer, ir atrás do assassino do rei Laio, né? Fala, ó, descobre, porque eu vou dar um fim nesse cara, vou prender ele para o nosso reino ir pra frente. E aí os dois investigadores, né, foram atrás e descobriram que aquele homem que o Édipo matou, né, numa briga, era o Laio, rei de Tebas. E aí quando falam isso pra ele, ele une, né, peraí, eu vou matar meu pai e casar com a minha mãe. Aí a Jocasta conta a história pra ele, olha, nós tivemos um filho assim, que foi jogado, aí ele junta todo, pum, desespero, né? Realmente eu não fugi do meu destino, eu matei o meu pai e casei com a minha mãe. Ele entra num estado de catarse profunda, de punição, tá? Onde ele sofre demais com aquilo. O que ele faz? Dizem que na mitologia, né, na história dessa tragédia grega, né, escrita por Ésquilo, ele fura os olhos dele, parece que rasga os pés também, tá, com a lâmina, e sai a caminhar vagar pelo mundo até a sua morte. A Jocasta, dizem que parece que ela se mata, não tenho certeza, tá bom? Não tive muito contato com ela ultimamente, assim, nem com a família dela, então realmente, ultimamente, saber de toda a história profundamente fica meio difícil. Mas dizem, né, na tragédia de Ésquilo, que ela se mata, mas o desespero dela como mãe foi tanto, né, já pensou? Casar com o próprio filho, né? Isso é uma história, gente, tá? Não que já não tenha acontecido na vida real, principalmente filhos que são deixados, né, para adoção e depois acabam encontrando o pai ou a mãe, né, ou irmãos que não são criados juntos. Isso já aconteceu de verdade, hein?
E aí, pessoal, é essa situação que eu falei da tragédia para vocês. Por mais que o destino seja traçado e ele tente fugir do destino dele, ele não consegue. Eu queria encerrar a aula de hoje lembrando a vocês que realmente é para vocês anotarem as partes, né, importantes da nossa aula com a data de hoje, da nossa aula de eletivas, teatro, como foi a tragédia grega. Não precisa fazer atividade nenhuma, nem mandar a foto da matéria para mim. Eu só quero realmente as atividades das aulas anteriores, tá? De agora por diante eu não vou, é só vocês assistirem a aula, por favor, e anotarem a matéria, porque aula dada, matéria dada, matéria estudada e principalmente anotada. E eu vou terminar aqui com a minha máscara grega, tá? Que no final das contas é uma máscara, tá? Grega, eu não fiz a parte de baixo, mas ela também serve como uma máscara de baile, de máscaras, dá pra você se divertir, né? Eu fiz ela com a datura gessada, muito legal. Quando a gente retomar, a gente pode até fazer uma máscara juntos, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!